Diógenes de Sinope é provavelmente o filósofo mais desconcertante da história antiga, e desconcertante no melhor sentido possível, porque ele não desconcertava por ser complicado ou obscuro, mas por ser ridiculamente direto num mundo cheio de gente sofisticada que usava a sofisticação como véu para esconder que não sabia do que estava falando. Ele andava de dia com uma tocha acesa em plena luz do sol, e quando as pessoas perguntavam o que ele estava fazendo, ele respondia que estava procurando um homem honesto. Ele morava em um barril de cerâmica no mercado de Atenas. Ele se recusava a pedir permissão para nada e a pedir desculpa por qualquer coisa. Alexandre o Grande, que na época era o homem mais poderoso e militarmente bem-sucedido do mundo conhecido, foi visitar Diógenes pessoalmente, o que já diz algo importante sobre a reputação que o filósofo tinha mesmo sem templo, sem alunos formalizados e sem nenhuma propriedade. Alexandre se aproximou e disse que era Alexandre, o Grande, e perguntou o que Diógenes queria, dizendo que daria qualquer coisa. Diógenes, deitado no chão tomando sol, pediu apenas que Alexandre saísse da frente porque estava bloqueando a luz. Ao se afastar do filósofo, Alexandre teria dito a seus generais que se não fosse Alexandre, quereria ser Diógenes. Essa história é frequentemente contada como anedota curiosa, mas o que ela revela sobre Diógenes é filosófico e profundo. O homem que tinha tudo o que o mundo oferecia naquele tempo veio em pessoa até Diógenes, e Diógenes não teve a mínima alteração emocional diante disso. Não sentiu bajulação diante do poder, não sentiu intimidação, não quis impressionar, não quis nada que Alexandre pudesse oferecer. Não porque fosse arrogante, mas porque havia feito um trabalho interno de examinar cada desejo que ele tinha e perguntar se aquele desejo era realmente dele ou se era uma expectativa do ambiente ao redor. E a maioria do que o ambiente chama de necessidade, ele tinha concluído, é na verdade um capricho fabricado que você passa a vida se escravizando para satisfazer. O cinismo que Diógenes praticava, e é importante deixar claro que o cinismo filosófico original não tem a conotação negativa que a palavra ganhou hoje, era uma escola de pensamento que pregava a virtude como o único bem real, a autossuficiência como caminho para a liberdade, e a recusa das convenções sociais que não tinham justificativa racional. Ele não rejeitava o conforto por masoquismo, ele rejeitava a ideia de que a falta de conforto devia produzir sofrimento. A diferença parece sutil, mas é enorme, porque um homem que sofre sem conforto é controlado pela ausência de conforto tanto quanto um homem que vive em função de ter conforto. Diógenes queria ser controlado por nada. Existe uma aplicação direta disso para qualquer homem que vive em 2026 e que está sendo constantemente bombardeado com mensagens sobre o que você precisa ter, o que você precisa parecer, o que você precisa conquistar para que as pessoas ao redor te respeitem e te considerem bem-sucedido. O filtro que Diógenes aplicava em cada desejo, que era simplesmente perguntar se aquilo era necessário de verdade ou se era fabricado pela opinião alheia, é um dos exercícios mentais mais limpos e mais úteis que existem. Não estou dizendo que morar num barril é uma meta de vida, mas a pergunta que ele fazia é legítima e continua sendo. Um homem que não sabe distinguir o que quer do que foi condicionado a querer vai passar a vida correndo atrás de coisas que não vão satisfazer porque nunca foram realmente suas para começo de conversa. Diógenes identificou essa armadilha no IV século a.C., no mundo sem redes sociais, sem publicidade, sem algoritmos que aprendem o que te faz sentir insuficiente para te mostrar exatamente isso. Se já era uma armadilha naquele tempo, o que dizer agora? A liberdade que ele praticava não era a liberdade de não ter responsabilidades, era a liberdade de não precisar de aprovação para se sentir inteiro. E essa é a forma mais rara e mais valiosa de liberdade que existe.